Estamos aqui começando mais um Até Posso podcast, hoje com ela que é artista visual, ilustradora, produtora cultural, Vitória Alves. Muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite para ensinar para a gente um pouquinho como é viver de arte no Brasil. Obrigada, Jonas, pelo convite. Assim, é uma honra imensa ter sido convidada e eu acho que, inclusive, esse convite é uma prova de que meu trabalho está aí repercutindo, está ganhando espaço. Então, eu agradeço imensamente pelo convite. Estou muito animada para essa conversa que a gente vai ter. Opa, e vamos tentar descobrir, porque assim, você trabalha com arte. Sim. E arte visual, né? E Sim. é uma coisa que normalmente quando a pessoa vai tentar entrar nesse mercado, fala assim, é um mercado muito difícil, ou é um mercado muito elitizado, e você, Sim. dentro da arte, ainda trabalha com uma coisa muito específica, que é a gravura. Sim. E aí eu queria entender como é que você chegou nisso, assim, acordou um dia e falou assim, vou trabalhar com gravura, como é que foi esse processo de descoberta para você chegar nesse ramo da arte que é a gravura? E o que é exatamente, tipo, quando a pessoa fala, eu trabalho com gravura, eu gravo, como é que é isso? Eu acho que eu vou retroceder um pouco a história, vou começar um pouco de antes, assim. Eu fui até no ateliê do Ciro Fernandes esses dias, com um grupo de gravura que eu tenho, e eu fiz a mesma pergunta para ele, porque eu acho que a gente quer saber do artista, né? Como que surgiu isso? Como que surge o processo da gravura? E eu acho que, numa resposta geral, eu acho que é um sentimento muito comum, que é inevitável. É inevitável ser artista. Ele pulsa na gente de uma forma que a gente não consegue controlar. A gente não consegue ir para outros caminhos que não seja ser artista. Por mais que a vida leve a gente para outros caminhos, né? Enfim, a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro. O mercado da arte, de fato, é um mercado muito complexo, muito difícil para você já começar recebendo um retorno financeiro disso de primeira. Então, a gente precisa trabalhar com outras coisas e a gente acaba deixando esse sonho de lado. Mas, assim, não é um sonho. É uma sensação que percorre a gente todos os dias e eu acho que ela que impulsiona a gente a levantar e a correr atrás dos nossos sonhos, assim. E aí, quando eu digo que eu vou retroceder, é porque eu comecei vendo arte, né? Meu avô, ele é uma grande inspiração para mim. Ele construiu a própria casa dele, que ele morava com minha avó, com meu pai, com os meus tios. E desde pequena, eu sempre vi ele construindo coisa. Então, assim, ele morava numa casa ali perto da Santa Terezinha, o nome do bairro, no Lins. Aqui no Rio de Janeiro, Aqui no Rio de Janeiro, perto do MEI, assim, no Lins. E eu lembro, assim, que pra subir pro terraço dele, tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Clichê. Nada clichê. E aí, um belo dia, eu comecei a ver ele esculpindo essa pedra. E ele tinha, assim, zero estudo artístico de escultura. Qual era a profissão do seu avô? Meu avô trabalhou como açougueiro, ele também trabalhava como pedreiro e se aposentou meio que nessa área. Então ele literalmente construiu a casa, né? Porque ele quando tem essas histórias de tipo assim, vou construir a casa, a gente imagina, foi uma pessoa que com as economias foi lá e contratou. Não, ele literalmente construiu a casa. E aí, tinha essa pedra que eu tinha muita dificuldade de subir para ir pro terraço, que ele também montou o terraço dele e tal. E um dia eu vi ele esculpindo essa escada. Eu ficava, cara, como... Eu, criança, né, não tinha essa noção, mas hoje, olhando pra trás, eu fiquei, cara, como é que esse cara conseguiu esculpir uma escada, assim, no meio dessa pedra, com as ferramentas que ele próprio criava? E aí eu lembro que ele tinha um fusquinha azul, e ele me buscava no colégio e deixava na garagem. E a garagem era cheia de ferramentas, assim, eu olhava aquilo, eu ficava, nossa, quando eu crescer, eu quero ter um espaço cheio de ferramenta pra eu construir coisa. E aí, dentro de mim, era assim, quero construir coisa, quero construir. Aí eu fui crescendo, colégio e tal, me envolvi no teatro, fiz teatro durante muito tempo. E aí no teatro eu falei, vou ser atriz então. Porque aí foi o meu início pro meio da arte. Esse lugar mais lúdico, que eu não tinha um contato ainda. Mas você sempre, desde o momento em que você começou a se pensar profissionalmente, você já se pensou profissionalmente como artista. Você nunca pensou em ter uma outra profissão dessas que são mais tradicionais, né? Que normalmente são as profissões que agradam a família. Sim. Você sempre, profissionalmente, quero ser artista, só não tinha ainda muito definido qual área das artes. Qual área que eu ia seguir, e era assim...
E teatro, peça, e eu gostava muito, era uma sensação muito boa. E minha mãe sempre ficava, nossa, mas como é que você consegue decorar tantos textos? Eu falava, eu não sei, eu consigo. É natural. É natural, é Deus um me dom. deu. Não, era muito estudo, né? Muita leitura. Só que aí, durante esse processo, assim, vestibular e tal, cara, vou pra quê? Vou pro teatro, mas será que eu realmente quero ser atriz? Porque eu tinha essa questão ainda do querer construir das minhas próprias mãos algo que estava dentro da minha cabeça, eu trazer pra fora de uma maneira material. Cara, não sei se o teatro vai me dar essa sensação que eu quero. Não sei. E aí eu comecei a pintar e tal, foi um caminho. Todo mundo quando fala, não, tipo, me descobri, não sei. Parece que é um negócio meio mágico, né? Sim. Tipo assim, isso sempre esteve comigo e tal. É um discurso muito bonito, mas como é que é esse processo? Como é que é na prática isso? Então, no teatro, tinha toda a parte da cenografia. E aí, tem um amigo meu, João, que ele trabalhava nessa parte da cenografia do teatro que a gente fazia. E aí eu olhava aquilo e ficava, cara, mas isso é tão legal. Ele, inclusive, já fazia faculdade de design e ele já tinha vários croquis, vários desenhos. E eu olhava aquilo e ficava, nossa, mas isso é muito maneiro. E essa parte, de fato... Porque o cenário, né, você tem uma mesa e você, tem que transformar essa mesa na casa do João e Maria. Então, como é que eu vou fazer isso? Que recursos eu vou ter? Vou ter que, pesquisar, sei lá, pegar macarrão, aquele macarrão de piscina, pra transformar em doce, sei lá. Aí eu ficava assim, cara, que genial. Como é que ele teve essa ideia? Só um adendo, galera. Tipo, o João que ela tá falando que é amigo dela... Por um acaso, é o João Gabriel, nosso designer, fez nossa logo, faz toda a nossa identidade visual aqui do podcast. Então, esse é o João que começou fazendo doces com macarrão de piscina. E que fazia croquis de desenho também. E aí eu olhava aquilo e falei, nossa, eu quero começar a desenhar, quero começar a pintar. E já estava nesse fervo da criação, do teatro, todo mundo ali sempre conversava sobre isso, então tinha muita troca. Então, dali eu falei, cara, acho que eu vou passar numa papelaria ali no MEI ali e vou comprar uns materiais. E aí comecei a pintar. E aí, dali, eu fui pro Parque Lage. Aí eu fiz 6 meses de Parque Lage de pintura. Tá, mas espera aí, só para a gente tentar entender como é que foi esse movimento. A partir desse momento, você já se assumiu como profissionalmente, eu vou seguir esse caminho e vou investir nisso. Vou para o Parque Lage ou ainda não? Ainda é uma coisa que estou fazendo como hobby, experimentando, da mesma forma que eu estava fazendo ali os cenários do teatro? Como é que foi isso? Não, é um caminho que eu quero seguir profissionalmente. Não sei que curso eu faria. Nesse momento eu ainda não sabia o curso, mas eu sabia que seria algo relacionado à arte, assim. Já tinha essa vontade. Pensando ali, vou fazer pintura, mas eu não fazia a menor ideia de que existia um curso de gravura e nem o que era gravura. Não, menor ideia. Ali no Parque Lage foi o seu primeiro contato com a gravura? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Aí eu fui pro Parque Lage ainda com aquela coisa só da pintura, como um processo artístico, da escultura. A gravura ainda não estava no meu radar. E o Parque Lage, que é o grande centro de referência das artes visuais aqui no Rio de Janeiro, né? Sim. Já formou vários artistas, então todo mundo meio que acaba se descobrindo nessa área de alguma forma, passa ou passou ou tem a intenção de passar ali pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E eles têm um ateliê de gravura lá que eu não sabia quando eu fazia aula lá de pintura. Eles têm um ateliê de gravura gigantesco, assim. Eles têm prensas, eu acho, de lito, tem pedras de lito, enfim. Mas nesse momento eu ainda não fazia ideia. E aí, trocando com uma amiga, ela falou, eu faço gravura na UFRJ. Aí eu... Que isso? Ela, é um curso que lida com madeira e a gente constrói coisa. Aí eu fiquei assim, é bem o que eu tava querendo, madeira, parada de construir coisa. Legal, vou pesquisar. Aí fui na grade da UFRJ, tipo, quando eu fiz 6 meses de Parque Lage. E esses 6 meses foi um pouco antes de eu entrar na faculdade, né? Pra eu também, assim, tava tateando, o que eu vou ser, né? O que eu vou querer ser? Que profissão que eu vou buscar? E aí, entrei no site da UFRJ, vi qual era a grade, eu falei, tem muito desenho, maneiro, eu acho que vai ser isso mesmo. E aí, me inscrevi, passei. Chegando lá, um mundo novo, né? O João, ele fazia EVA também, então ele foi comigo, assim, pra eu fazer a matrícula.
E é um mundo novo. Tu fica assim, caraca, nossa, tu entra no corredor, é cheio de gravuras, assim, e aí você entra nos ateliês, é meio assustador, porque é uma porrada de pedra, assim, em cima da mesa, e umas prensas imensas. Aí você entra no ateliê de estilo também, umas prensas, fica, nossa, tá, beleza, vou aqui, vamos ver no que vai surgir disso aqui. E aí, quando eu entrei de primeira, eu não chegava pro ateliê. Eu tinha aulas de desenho, outras aulas... Como qualquer entrada na faculdade, a gente acha que vai chegar já entrando na área, já vamos fazer o que a gente gosta, estudamos, agora estou realizando minha vontade. Quando você chega, cara, não acredito, é sério que eu vou ter que estudar isso. Que horas que chega a parte legal? Sim, aí, pô, desenho de anatomia, aí eu tinha um livro de anatomia, aí aula de modelo vivo... Aula de modelo vivo é aquela aula que tem que desenhar o pessoal peladão? O pessoal peladão. Aquela galera que não tem nada a ver, mas tem a ver com curiosidade. Aquela galera ganha pra estar ali ou eles são voluntários? Não. Tipo, você não tem nada pra fazer, eu vou ficar peladão lá pra galera desenhar. Não, eles ganham bem. Sério? Eu posso estar falando merda aqui, mas eu acho que é tipo assim, R$100 por hora. E uma aula tem 3 horas. E qualquer um pode ir lá se candidatar. Tipo, como é que manda um currículo pra ser modelo? Cara, eu já fiz essa pergunta várias vezes, né? Porque, porra, R$300 assim no dia pra tu ficar parado? Porra! Mas eles falam que você tem que fazer curso de corpo, de teatro. Ó, dá pra fazer curso de teatro, de repente. Porque você precisa ter uma noção do seu corpo, né? Porque o seu peitoral, a sua posição precisa estar numa posição específica e você precisa sustentar ela. Então, por exemplo, se eu tô com uma postura aqui, e daqui a pouco eu relaxo e fica assim, isso já quebra quem tá desenhando. E aí foi quando você descobriu a gravura, então, na faculdade? Na faculdade, descobri a gravura na faculdade, e aí foi um processo até eu começar, de fato, a ter esse contato físico com gravar. Muitas aulas teóricas e tal, e aos pouquinhos eu fui me apaixonando, assim, muito... Olhando aquelas produções, aquela criatividade, aquele... Como eu posso, né, trazer essa ideia para um material novo? Porra, gravar no metal, sabe? É meio doido, assim. E a galera não faz ideia de como é esse processo, assim. Porque gravura em metal, tu lida com ácido. Tu joga a placa de metal no ácido. Então, você constrói os tons da placa em metal com o tempo que ele fica no ácido. Porra, isso é muito foda, cara. Isso é muito coisa de maluco. Eu falo que quem é artista é maluco. E nesse momento você já se enxergava enquanto artista ou você já ainda se enxergava enquanto estudante descobrindo a arte? Ou ali você já falava, cara, eu sou uma artista que faz isso. Como é que é isso aí? Cara, então, eu ainda não me enxergava como artista. E foi até uma crise, assim, de identidade, porque na época eu namorava. E aí, a gente decidiu que a gente ia criar um coletivo. Eu e minha ex, a gente ia criar um coletivo de arte, porque a gente queria entrar nesse mercado. Ninguém falava pra gente como que a gente ia entrar no mercado, ninguém falava pra gente, olha, esse é o caminho das pedras, ninguém falava nada. Só falava assim, essa aqui é a aula, você produz isso aqui, aí tem exposição que você pode participar, e aí vai indo. A gente quer, entrar no mercado. A gente juntou meia dúzia de gato pingado, assim, de estudante lá também, falou, vamos fazer um coletivo. Vamos. Aí operacionalmente, como é que funciona um coletivo de arte? Eu sempre tive muita curiosidade para saber isso, porque as pessoas, tem um coletivo de arte. Você imagina um bando de artistas, tipo, fazendo o que quer, mas como é que é ter uma estrutura organizacional? Como é que funciona isso na prática, né? Que quando a gente fala um coletivo de arte é algo tão abstrato. Muito. E aí, como é que funciona isso e como isso te ajuda, enquanto artista, a se inserir no mercado de trabalho? Então, nesse primeiro momento, eu também não fazia ideia. Era meio badauê, assim. Vamos fazer umas feiras e tal. A gente tentava se organizar, mas ainda era meio difícil. E aí, o que eu fiz? Eu quero me profissionalizar nisso. E aí, eu busquei um curso de produção cultural na Escola Sesc. E aí, eu fiz esse curso, que era um curso profissionalizante, que durava 6 meses. E aí, dentro desse curso, eu entendi muitas coisas que naquele momento eu não entendia. Que era como me organizar, como escrever um projeto. Porque ter um coletivo é muito solto, mas a parada não é só você juntar umas pessoas, você tem que organizar, você tem que botar isso por escrito, você tem que escrever um projeto para isso, sabe? Então, profissionalmente, para você ter um coletivo de artes hoje, né, o que eu indicaria? Escreve um projeto com essa galera. Escreve um projeto estruturado, com objetivo, com apresentação, com justificativa, objetivo específico, objetivo geral, e aí monta uma planilha. Porque quando a gente pensa
vamos fazer uma feira de artes. Tá, mas aí você vai fazer a feira onde? Vai fazer a feira como? Quanto de dinheiro você precisa para fazer essa feira? Cronograma. Quanto de tempo você precisa para organizar essa feira? Então, tudo isso a gente não pensa. A gente só fala, a gente quer fazer. Pronto. E aí vai numa ansiedade, aí a gente vai fazer, e aí faz a arte, e aí é isso. Não, calma. É isso, né? Artista que tem aquela coisa, eu não gosto de matemática, não gosto de física, não gosto de química, não gosto de número. Precisa ter um pouco de noção disso, de burocracia, para poder viver o seu sonho de ser criativo livremente. É isso, assim. Eu acho que se a gente fugir demais da norma, né, do que a gente não... A gente pode até chegar lá, mas vai ser muito mais difícil, sabe? Eu acho que se a gente se insere dentro do sistema e aí, a partir disso, a gente coloca ideias que são inovadoras, que são diferentes, aí a gente consegue transformar esse sistema, sabe? Pra ficar mais fácil para quem vai chegar depois, sabe? Então, eu acho que é estudar. Estuda esse sistema. Abriu vários editais de cultura, assim. Ano passado foi um ano que abriu muitos editais de cultura, artístico, de exposição, de música, de literatura. Todos os campos, assim. Não só um campo de artes visuais, mas um campo geral, né? Então, é um momento, sabe? Eu sinto que é um momento para entender e decupar esse lugar. E hoje em dia você é especialista em escrever projetos em editais, você trabalha muito com isso. Sim. Nesse mercado de gravura, de ilustração, acho que de artes visuais em geral, são os editais que sustentam esse mercado ou não? Eu acho que os editais, eles são extremamente importantes para a galera que não tem dinheiro nenhum, e eles têm... Os editais, hoje em dia, eles têm um processo que é descentralizar. Então, se a gente for pensar em editais do Brasil, que percorre o Brasil todo, né? Eles tendem a buscar pessoas mais do norte, do nordeste, tirar esse eixo sudeste, sabe? Rio de Janeiro, São Paulo, que é onde bomba a arte, né? Entre aspas. Então, eles estão buscando pessoas de outras partes do Brasil para dar essa visibilidade. Me perdi no que eu estava falando. Sobre como os editais fomentam e fazem o mercado funcionar, a importância deles nesse mercado. Sim. E aí eles têm uma importância muito grande, porque a pessoa que está começando, ela está com um projeto, ela tem uma exposição individual, ela tem uma exposição coletiva, e ela se inscreve, ela consegue verba para isso. E aí, a partir daí, ela consegue documento de que ela está produzindo isso, e aí, mais pra frente, ela consegue ou se inscrever em mais editais, ou até conseguir patrocínio. Porque é muito difícil você conseguir patrocínio quando você não tem nada para mostrar. Sim. Então, se você já tem um projeto que ele já foi realizado, você tem documentos disso, ele já foi para a imprensa, por exemplo, sabe? Você tem, enfim, documentações sobre isso, você chega para um patrocinador e fala assim, olha, eu tenho essa exposição aqui. Olha que legal essa exposição. Ela já aconteceu, ela teve tanto de público, a gente atingiu tantas pessoas, ela tem um valor social grande. Quais são as suas referências artísticas, estéticas, e a partir de que momento essas referências interferem na sua produção hoje? Então, eu comecei gravando com porta de armário. E desde então, é só gravura de porta de armário. Gravando, o que você diz, é fazer a gravação, a imagem lá. Explica um pouquinho do processo de gravação, gravura, porque tem algumas pessoas que podem achar que é uma gravação de vídeo. Então, você trabalha com gravura, você começou gravando com porta de armário, como é que é isso? Eu trabalho especificamente com estilogravura. Eu tenho alguns trabalhos em lito, que é gravura em pedra, em metal também, que é uma técnica que eu gosto bastante, mas o meu foco mesmo é em estilogravura. Que é a gravura em madeira. Que é a gravura em madeira, que a gente pega um pedaço de madeira e a gente usa uma goiva, chama... Uma goiva. Goiva é tipo... como se fossem umas faquinhas, só que elas têm diversos tamanhos. Tem uma que é em V, tem outra que é em U, tem outra que é em U menor e outra que é uma faquinha lateral, assim. E aí você usa essa goiva para você fincar na madeira. E aí você finca na madeira e você consegue fazer linha, círculo, tirar os pedaços que você quer. E aí o que você tira da madeira fica branco e o que você não tira fica da cor que você pintar. É um carimbão, né? É um carimbão. Sem querer desmerecer o trabalho, mas só pra gente conseguir visualizar. Mas é um carimbão, no português mais claro, é um carimbão. E aí eu comecei a usar a porta de armário. Por quê?
Madeira, às vezes, é caro. E, porra, a madeira de porta de armário, às vezes, é madeira muito boa. Ela pode não dar, assim, aquele trabalho lisinho, sabe? Aquele carimbo bem, bem lisinho. Às vezes, ele pode não te dar isso. Mas ele vai dar a textura da madeira, que eu acho que é isso que é o legal. Mas esse know-how você pegou, tipo, na prática, ou você, na faculdade, teve uma orientação que te falou assim, olha, madeira de porta de armário, normalmente é uma madeira melhor de se trabalhar. Ao longo de uma formação tradicional de um artista, você recebe esses inputs ou não? Isso você vai descobrindo no dia a dia? Eu descobri por mim. Descobri por mim, assim. Pô, vi essa madeira aqui, mano, essa madeira é boa. De repente, aqui essa madeira... Foi na tentativa e erro Foi mesmo. na tentativa e erro, assim. Na faculdade, no primeiro momento, o professor dá linóleo. Linóleo é uma borracha que usa no chão em escola de dança, essas coisas assim. No teatro a gente usa muito pra botar ali no palco, né? O chão do palco, pra não ficar aquela madeira, quando você vê tudo pretinho, é o tal do linóleo ali que você estendeu. E aí a gente usa esse linóleo pra gravar também, porque existe essa possibilidade. Na oficina que eu tô dando, a gente tá usando... Uma galera pegou PVC expandido. PVC expandido. É um PVC expandido. Que idiota que eu fiz. Você pega o PVC, expande. Não, é uma placa, assim, como se fosse uma placazinha de madeira, de MDF. Só que ela é mais grossinha, ela é branca, só que ela é feita de PVC. Então, ela não te dá a textura da madeira. Ela é como se você estivesse gravando num linóleo. Se um dia tu for experimentar, vou trazer uns pedaços pra tu experimentar. E aí você vai ver na prática a diferença deles. Porque no linóleo é muito lisinho. Parece uma manteiga. Você passa assim, que fácil. Na madeira, a madeira tem que ter um braço, uma mão, pra poder... Porque é duro. E tem a resistência também, né? Então, eu comecei pegando esses pedaços de madeira de armário e comecei a criar uns personagens, assim. Na pandemia, eu ganhei um computador e aí não tinha muito o que fazer. Eu comecei a brincar de colagem. Já tinha visto várias imagens de colagem digital na internet, a galera começou a produzir e tal. Eu falei, cara, vou fazer isso também. E aí, isso foi um fio condutor pro meu trabalho, que até levei isso pro curso de gravura que eu tô dando lá no NISE. Depois a gente fala sobre, mas só para voltar um pouquinho na coisa das referências, quando você começou com essa coisa de gravar na porta do armário, de fazer as colagens digitais, quais foram as referências que acabaram te impactando nisso? Ou você foi de uma forma mais espontânea, vou experimentar aqui sem ter muita referência? Claro, tem toda a referência e toda a bagagem das coisas que você já tinha visto, vivido, mas teve alguma coisa específica que você falou, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu quero? Eu usei muito, e ainda uso muito de referência, a espiritualidade, né? Eu sou um bandista e é uma religião muito rica, que tem histórias muito ricas, tem ilustrações muito ricas. Então, ela te dá muito material para você trabalhar. E na pandemia, eu comecei a seguir um artista chamado Mulambo. E ele começou a fazer umas interferências em fotografia, umas interferências digitais, e eu achava isso muito maneiro. E aí eu comecei a... E assim... Interferência é o que exatamente? Quando fala que fez uma interferência, né? Você pega uma foto e aí, sei lá, vou tirar uma foto sua agora. Aí você tá aqui. Aí eu vou desenhar um chapéu em você, vou desenhar um óculos, vou desenhar uma pessoa atrás, sei lá. E o Mulambo faz isso digitalmente? Ele fazia isso digitalmente, assim. Na pandemia, ele começava a fazer isso. Como é que você descobriu o Mulambo? Cara, ele fazia artes na UF, e aí ele começou a postar umas artes dele começaram a viralizar, porque ele fez uma arte muito importante da Marielle, que era uma fotografia da Marielle saindo e tinha vários deputados segurando, sei lá. E ela saindo no corredor, assim, e ele fez ela como se ela fosse Oiá, que é a Yansan. Então, ele botou, acho que na mão dela, a ferramenta de Yansan, botou a saia, né, por cima da foto dela, só em vermelho, assim, só a silhueta. E essa foto viralizou. Mas eu já conheci eles de amigo em comum, assim. Não pessoalmente, mas pela rede. Era do ciclo, né? Era do ciclo. E aí, eu comecei a buscar essas referências, comecei a fazer as colagens e tal. E aí, tinha uma pressão também para fazer... Pensava, tô aqui desenhando digitalmente... Minha ex é tatuadora, então vou disponibilizar uns desenhos para ela tatuar também, de repente. Aí, nessa que eu fui brincando dessa colagem e tal, começou a surgir uns seres
que eu falei, nenhum trabalho meu vai ter cabeça. A cabeça vai ser outra coisa. E aí elas acharam isso muito legal. Aí primeiro eu fiz era uma mulher com uma cabeça de baleiro. E aí eu comecei a pegar símbolos que eram do Rio de Janeiro. Então, tipo assim, o baleiro, que é quando a gente é criança, vai na pastelaria, né? E aí o cara pega, eu quero um chiclete tal. Aí o cara tira assim. Pô, isso é uma referência legal. E aí eu comecei a ver símbolos da religião, do cotidiano, do subúrbio, que é o que tá ao meu redor. Que eu cresci nesse meio. Então, eu falei, cara, eu vou começar a pesquisar sobre isso e tal. E aí eu fui fazendo. Aí a primeira gravura, assim, grande que eu fiz mesmo foi a gravura do meu avô. Que eu falei, cara, é a única que eu vou botar rosto nessa série. Vai ser o rosto do meu avô. Que aí a gente retoma aquela referência lá do início, do cara que, né, te despertou essa paixão pelas artes, pela construção das coisas, por esculpir a pedra. Esculpir a pedra e eu aqui trazendo a madeira. E ele, trabalhava com madeira beça também. E eu falei, vou fazer essa homenagem a ele para ser o abre-alas dessa série que eu vou criar, que se chama Uma Volta Lá Fora. E receber as bênçãos também do receber as avô, bênçãos né? também do meu avô. E aí fiz uma gravura imensa, assim. Ela, acho que tem 1 e pouco por... Eu não lembro a largura, mas o comprimento é 1 e pouco. Ela é bem grande, assim. E aí, depois eu comecei a fazer a série. E aí, cada personagem que eu ia criando... A minha ideia era que essas ilustrações, elas pudessem contar a história por elas próprias. Depois eu faço um texto para cada trabalho, mas a ideia é que cada trabalho pudesse tá ali pronto. E que a pessoa pudesse olhar, sentir, questionar. E aí volta para aquele ponto, sabe? Da importância da arte na vida das pessoas. Porque às vezes passa assim, a gente entende o cinema, a gente entende a música, mas eu sinto que às vezes as artes plásticas ela fica mais de lado. Porque as pessoas têm mais dificuldade de entender o que o artista está querendo dizer. E hoje em dia você expõe em galerias, você vai a mostras em outros países. É uma coisa muito elitizada. Sim. Como você, enquanto artista, se preocupa com essa democratização e como você equilibra isso? Esse seu lado de ser uma referência no mercado e poder estar em esses lugares inacessíveis para a maioria das pessoas e levando essa arte de fora para dentro, né? E deixando essa arte onde ela deveria estar, de onde ela nasceu, que é a raiz dela. Como é que você equilibra isso e quais são as suas preocupações? Então, eu acho que... Acho que dá pra dividir bem, assim. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, sabe? Eu divido o ateliê dentro do Instituto Nice da Silveira, que é no Espaço Travessia. Que, inclusive, eu queria fazer um convite, que o Espaço Travessia é um espaço aberto. Ele tem uma história incrível. Onde a gente tem ateliê hoje era a antiga enfermaria, né? Ali era um antigo manicômio. Fica no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. E hoje ele não esquece essa história, mas a partir da arte, ela transformou a vida de muita gente ali dentro. Como é que você, enquanto artista, e aí você falou que uma das suas referências era um artista que fazia intervenções digitais. Sim. Né? Como é que você enxerga esse trabalho e essa diferença entre os trabalhos mais manuais, mais, não sei se rudimentares é uma palavra que causa demérito, mas mais históricos, mais clássicos. Sim. E hoje em dia essa questão, especialmente você na gravura e na ilustração, que, né, a gente tem todas as ferramentas digitais, inclusive com a entrada da inteligência artificial, onde todo mundo, se souber escrever um prompt, pode ser ilustrador, não exatamente gravador, porque a gravação é uma técnica, mas o ato de produzir imagens. Como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga o futuro do mercado de trabalho do artista com a visão, a partir da visão que a gente tem nesse momento? Da contemporaneidade, né? Com a perspectiva que a gente tem nesse momento, como é que você enxerga esse futuro e esse presente? Como é que você está lidando com isso e vê os seus pares lidando com isso? Eu acho que é uma ferramenta. Eu acho que é uma ferramenta que ela precisa ser usada também, sabe? Não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer, é mais um instrumento de estudo, de dedicação, mas é uma ferramenta que a gente tem. Assim, eu utilizo muito, não a inteligência artificial, mas eu utilizo muito o digital, né? Eu faço os meus desenhos primeiro no digital, depois eu passo eles para gravura, porque é ali um rascunho onde eu posso errar. É como se fosse um papel, só que para mim fica mais fácil usar no digital, porque eu aperto Ctrl+Z, eu apago ali o que eu errei
e pronto, sabe? Então, é uma ferramenta que me auxilia no meu processo. E eu acho que pode ganhar um mercado de auxiliar, sabe? Assim como muita gente faz coisa muito ruim com ilustração desenhando ou qualquer coisa do tipo, muita gente vai usar a inteligência artificial de uma maneira que não vai saber usar, sabe? E eu acho que o mercado do físico, ele vai ganhar mais destaque. Porque vai se tornar cada vez mais raro. As pessoas vão cada vez mais usar as facilidades da internet, da inteligência artificial, e o que é manual vai ficar mais escasso, então pode ficar, sabe, mais caro, digamos assim, sabe? Isso que eu ia entrar. Você acha que a gente corre o risco do manual do artesanal ficar cada vez mais elitizado e mais distante das origens dele e o digital ficar mais popular, apesar de ser excludente, ser mais caro fazer o digital do que o manual? Existe esse paradoxo ou não? Sei, porque eu acho que vai depender muito, assim. Vou fazer um exemplo. A cultura popular. Ela sobrevive a partir da oralidade. O quanto a gente já não avançou de tecnologias na parte da música, da escrita. E eu vejo hoje que os grupos de cultura popular, em que a oralidade é o principal, eles estão ganhando mais voz. Entendi. Então, eu acho que nesse lugar vai depender do interesse das pessoas, sabe? Uhum. Então, por exemplo, nessa oficina de estilo, assim, eu consegui abarcar um número de alunos artistas, assim, muito grande, interessados na técnica da estilogravura, sabe? Então, eu acho que ainda tem muito pano pra manga, sabe? Eu acho que a galera ainda vai continuar buscando coisas que são... Porque eu acho que isso também vai saturar, sabe? Tela o tempo todo só computador. Eu acho que a galera também vai querer ir para outros lugares, sabe? Vai virar uma coisa nova. O antigo vai virar o novo, Entendi. sabe? Então, eu acho que... Acho que não, acho que tem muita coisa ainda, sabe? E mais do que isso, assim, eu acho que existe um movimento de... Olha, estamos aqui. Existimos. Então, estão se fazendo bienais, estão se fazendo projetos para que isso reverbere, né? A questão da cultura popular, da oralidade. O carnaval traz muito isso. Então, o que vem do popular e que passa de geração em geração, eu acho que ele passa com força, sabe? Hoje em dia, o que te realiza enquanto artista, o que te realiza enquanto profissional, que não necessariamente precisa ser a mesma coisa, porque o profissional envolve um dinheiro, mas pode ser também. O que te realiza nesses dois campos e qual legado você gostaria de deixar? Eu acho que enquanto artista, eu ver um trabalho meu pronto. Não digo nem numa galeria, assim, mas eu ver um trabalho meu pronto, assim, numa parede, assim, parede do meu ateliê, assim, e ver a sequência deles, assim, nossa, isso é emocionante. Porque saiu de mim. Aquela ideia saiu de mim e eu falei, cara, como que isso saiu de mim? Como que eu fiz isso? Caraca, eu penso, cara, pô, mas essa linha aqui, ela tá... Nossa, mas ela tá muito boa. Porra, mas esse desenho aqui, ela tá muito... Isso não tem preço. É o que me alimenta, assim. Isso paga qualquer coisa, assim. Ter o meu trabalho físico, assim, pronto, deu certo. Várias coisas deram errado no meio do caminho, mas ele tá lá, ele tá pronto. E aquilo saiu de dentro de mim como um filho. Nossa, isso como artista é impagável. Como profissional de artes, receber o feedback dos meus alunos e ver o interesse deles e perceber que essa minha paixão, esse brilho no meu olhar, tá passando. E que eles estão tendo o mesmo brilho no olhar, sabe? Para eles conseguirem ir pro caminho deles. E eu tá ali assim, vai, gente, vai ser muito bom, vamos, eu tô aqui pro que vocês precisarem. Vamos, juntos. E eles estão assim, tá bom, vamos juntos.
nossa, isso como profissional, perceber que eu como professora, passando o meu conhecimento para eles, e eles estão com brilho nos olhos, assim, por favor, professora, traz mais referência, vamos aqui fazer mais coisa, vamos todo mundo aqui fazer. Isso não tem preço. E como eu me vejo mais para frente, assim, o legado, eu acho que é o legado que eu tô vendo agora com essa turma, sabe? Perceber que passar essa emoção e que eles também tenham essa emoção, sabe? Qual é o perfil dos seus alunos? Todos os tipos. Todos os tipos. Tipo, etários, todos os tipos. A gente tem... Um exemplo. A galera de 50, 60 anos, a galera que já tá aposentada, tem 2 tatuadores que são incríveis. Tem a galera que utiliza o CAPS, tem galera que já é da arte visual, que é jovem também, tipo, uns 26, 27 anos. Tem galera que faz psicologia e aí entrou para ser um viés meio arte terapêutico. Tem de tudo. É uma galera diversa. Qual o pré-requisito para ser seu aluno? Tô quase querendo assinar que precisa saber desenhar, que eu sou a pessoa que faz boneco de pauzinho torto. Não precisa saber desenhar, assim. A gente faz um passo a passo, a gente prepara uma colagem, e da colagem você pode desenhar por cima da colagem para passar na madeira. Acho que o principal é você entender como você vai se entender com a goiva e a madeira. Entender essa força, entender a pressão, partir dali para cima. E tem alguma limitação que alguém possa fazer? Tem alguma limitação? Não posso fazer a sua aula por causa disso? Ou não? Você falou que não. Tem paciente do CAPS. Tem essa pegada terapêutica na estilogravura? Ou na arte em geral? No fazer artístico? Eu acho que na arte, com certeza. É um processo muito terapêutico, assim, porque é você com você mesmo, né? É você com o seu trabalho, lidando ali você com a sua frustração. Porque você mostra o seu trabalho e o outro fala assim, pra mim tá bom, mas não era o que você queria. Então, você lida o tempo todo com a sua frustração, com você. Então, acho que as pessoas buscam muito por esse viés da arte-terapia. Eu não trabalho com isso. Você não é arte-terapeuta, não você sou é uma artista e algumas tô dando pessoas... aula. E a galera se interessa por isso e vai, mas não é a minha pegada. E não tem limitação, assim. Eu tenho um aluno que tem Parkinson. E ele está fazendo, assim, gravuras na madeira, no tempo dele, e tá sendo incrível. E ele tem Parkinson. E eu fico assim, que foda, sabe? Que foda. Então, assim, não tem limitação. Dá pra fazer no tempo. E eu sempre falo pros meus alunos, assim, gente, não tem comparação. É o tempo de vocês. O tempo que vocês... porque o fulano fez 5 e eu só fiz 1. Tá tudo bem. O fulano tem mais habilidade no processo dele do que você, mas isso não significa que ele é melhor do que você. Não tem problema, cada um vai no seu tempo. E eu sinto que a galera vai ficando confortável nisso, sabe? Vai, tá, beleza, eu não preciso ter pressa. E ele foi fazendo e fez umas gravuras e ele tem Parkinson. Porra, isso é muito foda. No seu caso, quando a gente fala que a arte transforma vidas, não é só um clichê, né? Não, é real. Questão estrutural e concreta. Sim, e ele tá lá animadão. E não só físico, né? Mas tem os alunos que também utilizam o CAPS e estão lá fazendo a parada e sendo um movimento para eles. Então, não tem. Só ir lá terça-feira, de 2 às 4, no Espaço Travessia, gratuito, só chegar. Se quiser me mandar uma mensagem pro... A gente vai pôr aqui na descrição do vídeo também todas as informações completinhas. A gente vai colocar o link lá do espaço, a gente vai colocar o perfil da Vitória, vai estar tudo certinho. Se você quiser, você que está vendo aí no YouTube, entra aqui na descrição. Se estiver vendo o corte aí pelas redes sociais, manda uma DM pra gente, que a gente responde também, pra Vitória. Isso, você pode mandar uma mensagem pra mim no Instagram, falar, oi, eu vi você, quero participar da sua oficina. Pode vir que vai ser muito bem-vindo. E é isso. E a gente já tá também em movimentação para fazer uma exposição da galera. Então, a galera tá... Pode ser gringo, pode ser brasileiro. Pode ser gringo, né? Brasileiro, we speak in English. Só não sei falar espanhol, mas o portunhol tá em dia. Tá certo, então. Bom, se você quiser, então, se aventurar pelo mundo da arte, transformar vidas, ter vidas transformadas... Eu acho que aqui a gente trouxe uma grande referência com dicas valiosas para a gente. Acho que ajudou a gente a entender um pouco também
que arte não é só criatividade, não é só coisa abstrata, mas existe uma parte prática, burocrática e organizacional que pode viabilizar a gente a fazer o nosso fazer artístico, a vender a nossa arte na praia, né? Então, Vitória, brigadíssimo, foi incrível, parabéns pelo seu trabalho, por você transformar vidas. A gente fala muito aqui sobre transição profissional e sobre o impacto que as profissões podem ter na vida das pessoas, que as conversas podem, às vezes, ter na vida das pessoas, e eu sou testemunha de que você já impactou algumas vidas que estão aí na transição profissional. Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua aula aqui, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado demais, demais, demais. Foi muito bom. Porra, foi muito bom, eu fico muito feliz. E eu acho que nunca é tarde pra gente ouvir aquele sentimento que estava dentro da gente desde sempre, porque é isso, ser artista não é uma escolha. A gente é algo que já nasce dentro da gente e a gente precisa ouvir ela. Então, essa transição de carreira, seja em que momento for, sabe? Faça, ela é necessária. Em algum momento vai dar certo. Vão ter vários erros no meio do caminho, mas isso não significa que você é um artista ruim, que você não vai conseguir. Não é isso. É questão de tempo, é questão de dedicação. E a potência, se existe essa potência dentro de você, meu parceiro, é daqui pra cima. E com isso a gente encerra por aqui, porque nada mais que eu disser depois disso vai valer a pena. Muito obrigado, gente, por você estar aí com a gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigadíssimo.